capacidade que os animais têm de codificar certos aspectos ambientais, né? E essas energias ambientais, elas vão ter que ser invariavelmente convertidas em uma espécie de linguagem do neurônio. Então é importante vocês terem ideia disso. Então vejam só, vamos começar com a luz. A luz é um tipo de energia eletromagnética. E o micro-ondas, ou a onda do seu celular, para que o seu celular se comunique com a antena da operadora que você trabalha, ou, por exemplo, a onda de rádio que vocês assistem, enfim, são todos exemplos de energias eletromagnéticas. Então, esse tipo de energia eletromagnética, ele é capaz de ativar alguns receptores específicos do seu sistema nervoso. Veja, não qualquer tipo de energia eletromagnética, aquela que, por exemplo, é a luz visível. Então, significa que você tem que ter um neurônio que, ao mesmo tempo, ele percebe aquela energia do ambiente, só que ele não vai transmitir essa informação na forma de luz para o seu cérebro. Seu cérebro não tem uma fibra ótica que chega a luz lá. Então, o que esse neurônio precisa? Ele precisa transformar aquela energia do ambiente em um tipo de linguagem que o neurônio entende. E que tipo de linguagem que o neurônio entende? Alterações do potencial elétrico da membrana que culminam em potenciais de ação. Então, em última instância, todas as modalidades sensoriais, todas, sem exceção, têm que ter, em primeiro lugar, um tipo de receptor, tá? Muito e muito especializado, tá? Aqui a gente vai citar alguns exemplos. Vamos pegar da visão. Então, a visão, pessoal, onde que tem os receptores para a visão? Uma pequena quantidade de tecido, que é chamado retina, que está lá no fundo dos seus olhos. Ó, esse é o globo ocular. Isso aqui é essa córnea, a parte da frente do olho. A retina é toda essa parte que está atrás do seu olho. Então tem, sei lá, 1 centímetro quadrado, alguma coisa assim, não sei exatamente quanto, em cada olho. E lá na sua retina, o que você tem de especial? 2 tipos de células, os cones e bastonetes, que eles são células fotossensíveis. Olha o nome. Fotossensível por quê? Um fóton, que é a unidade básica de energia da luz visível, quando incide sobre essa célula, vai despolarizar ou hiperpolarizar essa célula, e isso gera uma alteração no potencial de membrana, e o que ela vai fazer? Vai liberar neurotransmissores. Então vejam, essa é a linguagem do neurônio. A linguagem do neurônio é, em última instância, liberar neurotransmissores. Então, toda e qualquer energia do ambiente que é captada pelos nossos sentidos, em última instância, vai gerar o que, pessoal? Liberação de neurotransmissores por células que têm um receptor sensorial. Então aqui a gente vê vários exemplos. Lá os cones e bastonetes, que são os responsáveis pela visão. Se você perder os cones e bastonetes, você fica cego, porque são células que detectam a luz. Você tem lá no seu epitélio olfatório células que detectam substâncias químicas, ou então na língua, que detectam também substâncias químicas. Aqui são os botões gustativos, aqui são as células olfatórias. Uma coisa ou outra, o que eles detectam? Detectam substâncias químicas que estão voando no ar, ou substâncias químicas que você ingere, né, entra em contato com a sua saliva, a saliva dissolve e entra aqui nessas células e eventualmente influencia elas. Vocês vão ter aula sobre olfação e gustação mais para frente, tá? Então vocês vão ter mais detalhes sobre esses 2 sentidos. Mas em última instância, qual é a energia que vai causar a ativação desses neurônios? Uma energia química, né? Uma determinada substância. Você tem, por exemplo, os nossos sentidos da pele, que o conjunto deles, pessoal, é chamado somestesia. A gente vai falar muito sobre somestesia segunda-feira que vem. Então a somestesia é o conjunto de percepções muito relacionadas à pele, mas não exclusivamente à pele. Por exemplo, a somestesia inclui os próprios sectores, que são receptores sensoriais presentes ou no músculo esquelético, ou nas suas articulações,
ou no tendão do músculo, enfim. São receptores que envolvem nossa capacidade de saber se nosso corpo está em movimento, se sua cabeça está girando, se o músculo está contraindo, qual é a força de contração, qual é a velocidade de contração. Todas essas informações têm relevância, a gente vai ver, principalmente relacionadas ao controle do movimento. Tá? Então, quais são os nossos 5 sentidos básicos? Visão, porque você tem cones e bastonetes que percebem energia eletromagnética. Olfato e gustação, porque você tem receptores que permitem detectar substâncias químicas. Você tem a audição, que você tem um receptor que percebe a inércia de um líquido presente lá no seu ouvido interno. A gente não vai falar sobre audição, mas você tem 2 pequenas estruturas no seu ouvido interno, que é a cóclea, né? E você também tem outras que são os canais semicirculares, e eles têm um tipo de célula muito parecida, que é as células ciliadas. Esses cílios, eles se movimentam de acordo com ou vibrações que chegam nesse líquido, ou então por movimentos da sua cabeça. E com essas informações você consegue ter uma percepção de equilíbrio ou da audição. Ouvir nada mais é do que fazer vibrar pequenos cílios dentro do seu ouvido interno, numa estrutura pequenininha chamada cóclea. Tá? Então, mas em última instância, olha só pessoal, o que é o som? Os sons são, basicamente, são ondas de pressão que viajam no ar. Então, quando o professor fala, a corda vocal e eventualmente outras estruturas, lábio, língua, enfim, eles fazem o ar, de certa forma, vibrar. Por quê? Porque ele gera pressões no ar, e essas pressões, elas pressionam o ar, e então ela vai ter essa pressão que vai andar numa certa velocidade, seguida de um espaço de ar rarefeito, seguida de uma outra onda de pressão, e normalmente essas ondas elas são muito frequentes, para vocês terem ideia. A gente escuta coisas que estão mais ou menos entre 20 a 20 mil Hz. O que é? Essas ondas elas são de 20 vezes por segundo a 20 mil vezes por segundo. Então, toda vez que o professor fala, ele faz o ar vibrar nessa velocidade, nessa frequência. E isso é capaz de modificar esses cílios, causando despolarização da célula e liberação de neurotransmissores. Então, pessoal, qual que é o recado aqui? Qual que é a informação relevante? É que nossos sentidos, sejam qual for, visão, audição, tato, gustação, olfação, todos os nossos sentidos, inclusive os internos que não estão aqui exemplificados. Por exemplo, você sabe se o seu estômago está vazio ou não. Você tem que ter alguma coisa no seu estômago que permite saber se ele está cheio ou está vazio. Então é um tipo de sentido. Então, independente do sentido, a regra é simples. Uma energia do ambiente altera um receptor sensorial, e esse receptor sensorial vai disparar potenciais de ação e liberar neurotransmissores e afetar um circuito neural em relação a isso. Antes de ir na pergunta, o que mais que a gente tem que saber? Uma outra coisa é que cada receptor desse é altamente especializado. Se não, você imagina, eu falo um som e o seu receptor de visão vai ativar? Não faz sentido. Então esses receptores são altamente especializados para determinadas modalidades sensoriais, permitindo que eles disparem, liberem neurotransmissores somente quando aquele determinado estímulo acontece. E finalmente, uma outra informação relevante é o seguinte, que essas informações de todos esses sentidos são transmitidas de maneira independente do seu sistema nervoso central. Vocês, agora, nesse momento na sala, vocês percebem os seus 5 sentidos ao mesmo tempo. Vocês têm uma espécie de uma percepção sensorial. Você não sente o cheiro primeiro, a audição depois, a visão, não. Vocês sentem tudo ao mesmo tempo. Mas essas informações, elas chegam no seu cérebro separadamente, e é o seu cérebro que junta isso. Tem uma série de doenças bizarras que bagunçam como isso junta, e isso pode causar coisas bastante curiosas. Vamos supor, no caso da audição, quando você tem um problema na audição, você tem um problema no receptor
você pode ter em vários pontos. A gente vai citar vários exemplos aqui, não necessariamente com audição, mas, por exemplo, de tato. Mas, por exemplo, em todos os sentidos, você pode ter um problema em diversas etapas da via. Então, deixa eu dar um exemplo. Quando duas situações que você lesiona a célula receptora da audição. No envelhecimento, então, quando você vai ficando velhinho, você vai perdendo uma parte dessas células. Particularmente aquelas que codificam sons agudos. E aí a pessoa idosa, ela tem uma perda da audição. Porque essas células, parte delas morre. Um outro exemplo que morre é quando você escuta som muito alto. O som muito elevado, cronicamente, machuca esses neurônios e esses neurônios morrem e, portanto, você começa a perder a capacidade de ouvir em determinadas frequências sonoras. Agora, você pode ter uma lesão no nervo, né, vestíbulo coclear. Isso pode acontecer. Aí é na transmissão dessa informação do sistema nervoso central. Você pode ter uma lesão no córtex cerebral, você teve um derrame, e o derrame bendito caiu na região que processa a audição. Você vai ficar surdo por um problema no cérebro, enquanto seu ouvido está todo intacto. Então, dependendo do que acontece, você até tem meios de remediar. Por exemplo, aqueles aparelhos auditivos, eles podem, por exemplo, amplificar o som, ou então tem uns bem legais que eles têm sensores que percebem a vibração do ar, né, então o som, e eles se conectam diretamente com o nervo que manda a informação do sistema nervoso central. Então são aparelhos um pouco mais caros, eles são mais diferentinhos e que servem para corrigir quando você tem um problema ali na sua cóclea. Tá? Então o problema pode acontecer em um monte de lugar. E aí, eventualmente, se esse problema é grave, independentemente de acontecer na cóclea ou no córtex cerebral, você pode ficar surdo. E aí, como eu falei, o médico vai fazer o diagnóstico para saber em que etapa que teve comprometimento, como que pode eventualmente reverter isso. No especialismo, não tem aquela síndrome de pessoa que associa dois sentidos ao mesmo tempo? Então, às vezes acontece isso, né? E com bebês recém-nascidos é curioso isso, porque do ponto de vista neurológico, como o cérebro dele não está totalmente pronto, ele se confunde nos sentidos. Então, se você faz alguma coisa muito forte, seja uma luz muito forte, um toque muito forte, um som muito forte, ele pode ativar os vários sentidos, uma coisa meio maluca. Mas numa pessoa normal, basicamente, os sentidos eles são bem organizados no seu cérebro. Vocês vão ver, até o final da aula que vem, eu garanto para vocês vão entender onde que processa uma informação, onde que processa outra. Então, é extremamente bem organizado isso. Não chega tudo no mesmo lugar. Cada sentido, pessoal, chega numa área especializada do seu sistema nervoso central. Né? Numa área do seu córtex cerebral. E essa área, é óbvio que a informação depois vai ser juntada. Na hora de juntar essas informações, você cria essa percepção sensorial que vocês sentem. Mas somente nessas áreas onde junta. Tá? Então, assim, existem esses casos, mas são casos raros que envolvem provavelmente problemas corticais. Tá? Mas o bebê é uma curiosidade. O recém-nascido ele tem uma dificuldade de discernir os sentidos e, portanto, eventualmente, parece, às vezes, um estímulo tátil nele, ele pode ouvir o estímulo tátil, uma coisa maluca. Uma pessoa, um adulto, a gente tem plena capacidade de distinguir as coisas. Tá bom? Então, esses são os recados importantes para a gente dar e a gente vai voltar a falar sobre isso. Lembre-se o seguinte, pessoal, para que cada sentido funcione indiferentemente, de novo, cada sentido tem que ter um receptor sensorial altamente especializado. Tá? Então, todos os nossos sentidos funcionam a partir de receptores sensoriais que são especializados para determinada modalidade sensorial. Tá? E todos esses receptores sensoriais, em última instância, tem que ter um canal iônico especial. Tá? Então, aqui, olha só, pessoal, é um pequeno resumo até o C daquilo que a gente já viu. A gente já viu, olha só, né, serve como uma revisãozinha aqui, que existem canais iônicos que reconhecem ligantes. E quando esses ligantes se ativam a eles, o canal se abre. É isso que acontece nos receptores ionotrópicos, que foi o que a gente falou na aula passada. Receptores ionotrópicos se encaixam nessa categoria.
o canal iônico se abre a partir da ligação de um